Nicolau Copérnico foi um astrônomo e matemático polonês que viveu entre o século XV e o século XVI. No ano de sua morte, em 1543, foi publicada sua grande obra, Da Revolução de Esferas Celestes. E nesse trabalho, ele explicava um modelo matemático no qual o nosso sistema, onde se encontrava o planeta Terra, na realidade era heliocêntrico e não geocêntrico ou até mesmo antropocêntrico. E obviamente que isso foi uma grande revolução na época, porque acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Mas com alguns cálculos matemáticos foi possível determinar que na realidade a coisa não era bem assim. Obviamente levou um bom tempo para que isso pudesse ser aceito. E pior de tudo isso ainda é que esse aspecto da ciência ela é tão demorada para ser compreendida que somente no século XX, lá com o Edwin Hubble, foi possível determinar que, na realidade, a nossa galáxia não era a única galáxia do universo, mas sim uma das galáxias do universo. E no caso, o nosso sistema solar, ele não era a região central da mesma, mas sim ele fazia parte de um bloco de estrelas que compunha a galáxia, uma vez que a observação da Via Láctea, olhando aqui da Terra, nos cria uma perspectiva da qual parece que nós não estamos na própria galáxia, mas na realidade nós estamos. Só que a distância entre as estrelas é tão grande que cria essa perspectiva limitada da nossa visão. Eu já até fiz um vídeo sobre isso, se vocês quiserem eu vou deixar o card aqui. E muito interessante em torno disso é que o Hubble ele conseguiu também perceber que essa era somente uma das galáxias do nosso universo. Ou seja, a noção de que o universo ele é muito mais complexo do que ser baseado num aglomerado de estrelas é relativamente novo, é do século XX. E isso então demonstra que lá atrás, quando Copérnico trouxe essa ideia de que na realidade o sistema ele não era geocêntrico, mas sim heliocêntrico, era uma quebra de paradigma muito grande, era um desenvolvimento bastante avançado para o raciocínio da época. E devido a isso, o Copérnico ele acabou sendo homenageado no século XXI com a descoberta de um novo elemento químico. Basicamente, esse elemento químico ele foi descoberto em 1996, lá no GSI, na Alemanha, que é uma espécie de um laboratório que trabalha com íons pesados. Esse elemento químico, ele tem 112 prótons, ou seja, ele é um elemento transurânico e extremamente denso. E obviamente que para aquele momento era um elemento um tanto quanto difícil de ser gerado, e por isso então que ele recebeu o nome de copernício. E obviamente tem o fato de ser um grande desafio a geração desse elemento químico e também dos desafios que o Copérnico passou. O nome do Copérnico atualmente ele é atrelado ao desconhecido, ao limite, ao teste mais distante possível do que nós temos no conhecido. Sendo assim, o elemento 112 naquele momento era o elemento com a maior massa, logo um teste dos limites da tabela periódica. E nada mais justo a homenagem ao Copérnico. O grande problema é que esse elemento químico, apesar de nós termos hoje, por exemplo, o organessônio, que tem 118 prótons, o copernício, ele é bastante difícil de ser gerado. Bem mais difícil de ser gerado, por exemplo, que elementos como o próprio organessônio. Porque ele tem uma estrutura interna de prótons e de nêutrons que não traz uma boa estabilidade. E isso então faz com que esse próprio elemento, o copernício, ele seja também um limite para a produção de novos elementos químicos. Ou seja, para que seja possível
gerar elementos químicos novos, é necessário passar por esse filtro, se podemos dizer assim. Dessa forma, então, esse elemento com 112 prótons, ele precisaria de alguma coisa que fosse muito estável. E para conseguir produzir esse elemento com 112 prótons, seria necessário partir de algum elemento que fosse denso o suficiente e que possuísse uma estabilidade muito grande no chamado número de prótons e número de nêutrons, ou seja, na ilha de estabilidade. Isso quer dizer o quê? Que teria que ser algum elemento que possuísse números mágicos, ou de prótons ou de nêutrons. E, obviamente, existe um elemento bastante interessante, porque ele possui números de prótons e números de nêutrons dentro da própria ilha de estabilidade. Ou seja, ele é um elemento que possui números duplos mágicos. E no caso nós estamos falando, obviamente, do chumbo, que possui 82 prótons, que é um número mágico, e 126 nêutrons, que também é um número mágico. Sendo assim, então, nós estamos falando do isótopo 208 do chumbo. Esse elemento químico extremamente denso, ele serviu do quê? Ele serviu como uma semente para que fosse possível produzir, então, o copernício. Só que havia um segundo problema. Era necessário levar esse elemento químico para um acelerador de partículas e chocá-lo com algum outro elemento mais pesado. Obviamente que poderia ser feito ali o processo R, que vai se adicionando nêutrons no núcleo, e com o processo de decaimento beta, os nêutrons iriam fazendo com que um dos seus quarks do tipo down passasse para up, e dessa forma, então, aumentando o número de prótons no núcleo. O grande problema é que esse processo não é nem um pouco fácil. Então, dessa forma, haveria necessidade de se utilizar algum elemento químico que já possuísse uma quantidade de prótons e nêutrons que ajudasse nessa construção. Por quê? Porque a gente precisa se utilizar do que a natureza já nos dá, porque ali já tem uma quantidade de energia muito grande embutida. Sendo assim, a gente ganha tempo com isso quando fazemos esses processos de geração de novos elementos químicos. Por isso, existem alguns elementos químicos que são considerados como sementes para que a gente possa gerar elementos mais pesados. E no caso, sabemos então que o chumbo é um deles. E o outro elemento químico poderia ser hidrogênio, hélio, até oxigênio, só que eles ainda possuem uma quantidade de prótons muito pequena. Dessa forma, talvez poderia ser utilizado cálcio, só que ainda haveria necessidade de mais prótons. Logo, nós temos aqui um grande desafio, que seria conseguir fazer ali um processo de fusão de núcleos extremamente densos. E dessa forma, então, o último elemento possível que foi utilizado nesse processo foi o zinco. Mas por que utilizar o zinco? E nós temos aqui uma observação bastante importante. Quando não se tem um número mágico, tenta-se aproximar o máximo possível de números mágicos, para que seja então dessa forma cabível fazer o processo de fusão. Não seria possível, por exemplo, chocar dois núcleos de chumbo nesse caso, porque teríamos ali a liberação de uma grande quantidade de prótons e nêutrons para o sistema, sendo que eles não iriam conseguir manter o sistema unido. Por quê? Porque é muito mais fácil uma estrutura já estabilizada interagir com uma estrutura que não está muito bem estabilizada, mas que seja em menor quantidade de prótons e nêutrons, do que uma mesma quantidade, sendo ali estruturas já estabilizadas no que tange à ilha de estabilização. Sendo assim, o zinco era um excelente candidato, porque ele possuía 30 prótons. E um número mágico são 28 prótons. Logo, ele tinha uma quantidade não muito grande, não muito excessiva de prótons, além
do que nós temos como os números mágicos. Sendo assim, foi feito então o teste. Aceleraram átomos de zinco e, no caso, chumbo dentro dos aceleradores de partículas para que fosse possível observar alguma fusão. É claro, acelerar esses átomos que são bastante massivos não é algo fácil, sendo que quando o acelerador de partículas é acionado, o booster dele, é necessário uma grande quantidade de energia. E isso também implica no fato de que houve uma grande carência de desenvolvimento de aceleradores de partículas para isso. Ou seja, é um processo que levou tempo para que a tecnologia também chegasse no ponto possível para que fosse razoável a tentativa de geração desse elemento químico. E foi feito então esse teste no ano de 96 e conseguiram obter traços de alguns outros elementos que não deveriam estar lá. Sempre que estuda-se esses elementos que são transurânicos, na maioria das vezes eles acabam sendo muito instáveis e se desmancham em milésimos de segundos. Sendo assim, uma das formas que a gente tem de conseguir falar realmente foi gerado um novo elemento químico é observando o surgimento de outros elementos que não deveriam estar lá, ou seja, elementos pesados posteriores, no caso, ao chumbo na tabela periódica. E isso foi observado. Logo, alguma coisa aconteceu e isso é chamado de traços de percepção de elementos químicos pesados. Algum elemento foi gerado e ele se decompôs em outros dois elementos mais estáveis, só que ainda bastante pesados. Isso, quando analisadas as massas, observou-se que dava ali um total de 207 U, que no caso é a unidade de massa atômica. 207 U, no caso, era corroborativo com o fato da existência do elemento 112, ou seja, o copernício. Esse era então um isótopo do copernício, o copernício 207. No ano de 2002, foi feito novamente esse teste e foi possível agora detectar um novo isótopo, no caso o 208. Logo ficou comprovado que realmente existia um elemento novo, o elemento 112. Ou seja, ele foi percebido em 1996, mas só foi comprovado em 2002 com esse novo teste. Então observem que a descoberta de novos elementos químicos é bastante complexa. Não é simplesmente levar átomos para dentro de um acelerador de partículas e acelerá-los. Existe ali um limite de tecnologia, existe também um limite de energia a ser gasto e também existe um limite da própria natureza. Não é simples você fazer com que dois núcleos extremamente densos se fundam. E isso então demonstra que existem limites na natureza. E dessa forma então, nada mais justo que esse elemento 112, que comprova esses limites, ser chamado de Copernício, em homenagem a esse astrônomo polonês que conseguiu comprovar matematicamente que existem limites na forma como nós interpretamos o universo e que esses limites podem ser ultrapassados. Pessoal, muito obrigado por vocês virem o vídeo até aqui. Peço se for possível que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e também cliquem no sininho para que vocês sempre recebam novas notificações de vídeos científicos como esse. Antes de ir embora, lembre-se sempre de hypar o vídeo e, se for possível, compartilhar. Também deixe um comentário porque isso é imprescindível aqui no YouTube. Eu tenho visto que para que o vídeo seja indicado pelo algoritmo, há a necessidade de duas coisas: inscrição de novas pessoas no canal e também comentários. Então, se for possível, indique o canal para outras pessoas para que a gente possa continuar fazendo com que o canal continue a crescer.
Antes de ir embora, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar uns links aqui que podem ser interessantes, caso vocês queiram aprender um pouco mais sobre ciências. Também tem um outro canal, tá, gente? Que é sobre ensino de química. Então eu só falo sobre aulas de química lá. Também vou deixar o link aqui, é o Químico Atividade. Então vocês terem interesse em alguma aula específica de química, vocês entrem em contato comigo que eu posso produzir e publicar lá. Tudo bem? Então muito obrigado pela companhia de vocês e até o nosso próximo vídeo.